é só mais com relação aos componentes. Então, a caixa de poder, ele vai ter a placa de comandos e a parte de retificação de energia. Lembra que eu te falei que a máquina ela tem 220 volts alternada, 24 volts contínuo, 5 volts contínuo, 3.5 volts contínuo. Tem 12 volts, mas aí nesse caso não vou entrar porque não é a energia que você vai ficar visualizando. Mas seriam mais ou menos essas 4 energias que você vai encontrar rodando na máquina. Certo. Que você vai medir 220 e 24 volts. Que você vai visualizar, em forma de testes, os 5 volts e o 3.3. 3.5. Por que eu tô falando 3.3 e 3.5? Porque na porra da Master 2 você tem essa diferença. Nessa daqui eu sempre confundo qualquer das duas. Foca nos 3.5, mas depois eu vou explicar quem que é essas 3.5. Tá. Você não mede, você não vai pegar o multímetro lá e vai medir. Você vai testar ela. Vou testar. Vai testar, você vai dar comando para ela e vai ver, opa, tá funcionando. É essa energia que tá rodando para poder fazer essa identificação. Então, dentro dessa placa, eu tenho a minha linha de comandos de 220 e eu tenho o meu transformador que ele recebe os 220 e aí ele baixa para os 24 volts e para os 5 volts que divide nessas partes aqui. Então, aqui eu não vou lembrar de cabeça, isso aqui eu vou ter que pegar no manual porque é muita coisa na cabeça. Esses triacs, pô, mas por que esses dois aqui chamam triacs também no modo de vapor também? No modo de vapor também, mas são diferentes por causa da potência que eles vão ligar. Lembra que eu falei que lá ele tá alimentando as resistências praticamente quase que direto? Então ele precisa de uma potência a mais. Aqui eu só vou dar comandos, é só sinal para poder passar, opa, vai lá. E a potência deles também são menores, então com isso posso colocar uns triaczinho menor. Então, ó, esse cara aqui, se não me falha a memória, ele é o triac de acionamento da resistência do módulo hidráulico. Quando a máquina fala assim, ó, preciso aquecer, é desse cara que faz o chaveamento para mandar energia pro aquecimento do módulo hidráulico. Certo. Esse cara aqui, se não me falha a memória, é da bomba do motor da bomba de água. Esses dois caras aqui são os de giro do motor do moinho. Um gira sentido um horário e esse gira sentido outro horário. Certo. Esse cara aqui, quando você coloca a cúpula e você fecha a cúpula, você abre a passagem dos grãos, você lembra que tem aquele sensorzinho que fica indo para um lado e para o outro? Quando esse sensor ele tá fora de posição, esse cara ele tá aberto. Você consegue enxergar aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó, os contatos não se pegam aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que há um espaço aqui, ó? Entre um e outro. Entre um e o outro. Esse espaço não permite a corrente passar e continuar seguindo o seu fluxo. Então, quando aquele sensor está aberto, esse cara vai ficar aberto e todos esses sistemas aqui de acionamento dessa placa não vai funcionar. Ela não vai aquecer, não vai girar o motor, não vai acionar a bomba. Quando você arma aquele sensor, essa chapinha vai vir para cá, vai fechar. O nome desse cara aqui é um relé. Então, esse cara aqui ele vai fechar, a corrente vai passar por ele, ele vai alimentar os acionamentos desses caras da puta daqui. Porra do pernilongo. Entendi. Certo? Então, só para você ter uma noção aqui é um pouquinho de eletrônica, tá? Esse cara aqui é a gente chama ele de CI. Ele sempre vai trabalhar em conjunto com os triacs.
Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Por que tem 2 sobrando? De segurança? 2 CIs De segurança, se sobrando. algum deles queimar, o outro começa a trabalhar? Não? Todo CI trabalha com... Todo TRIAC precisa de um CI para trabalhar em conjunto. Certo. Aqui não CI, eles chamam de octocopladores. É um tipo de CI, mas trabalha diferente. Depois eu te explico o que é um CI, qual que é a função de um CI. Tá. Mas eles chamam de octocopladores, que é uma função diferente, vamos pensar assim. Então, ó, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Você imagina da onde que é esses dois? Aonde que eu tenho 2 TRIACs sambando na máquina? No motor? Eu tenho 2 TRIACs lá dentro da máquina, lá dentro do que já está lá, eu tenho 2 TRIACs sobrando. Tem dois TRIACs trabalhando lá. Do moedor. Onde tem que trabalhar? O moedor tá aqui, ó. Do moedor. Moedor, bomba, resistência do módulo de hidráulico. Pode dar o grão, esse grão é pra teste mesmo. Eu tenho 2 TRIACs lá na máquina rodando lá. Tem 2 TRIACs trabalhando lá na máquina. Lembra dos módulos? Módulo mecânico eu tenho TRIAC? Não. Módulo hidráulico eu tenho TRIAC? Não. Módulo do vapor eu tenho TRIAC? Tem. Esses dois é do módulo Os 2 de vapor TRIACs é pra quê? pra resistência. Um pra cada resistência. Os dois que sobra é da resistência do módulo de vapor. Como ele é potente, eu não consigo colocar aqueles 2 gigantes aqui. Então eu coloco eles lá na carcaça do módulo. Só que eu preciso de 2 octocopladores para poder trabalhar em conjunto com eles. Entendi. Então eu tenho lados do moedor, eu tenho bomba De água. Do eu motor. tenho aquecedor, a resistência do módulo hidráulico, Resistência do módulo e eu hidráulico. tenho os 2, que se eu for pegar a trilha aqui e sair acompanhando, vai bater lá no trilho aqui do módulo de vapor. Certo. Botão liga e desliga, que é onde eu ligo e desligo o geral da máquina. Aqui. Entendeu? Então, aqui eu entro com as alimentações, ela roda, beleza, bonitinho, sai também, que tem o retorno, né, aqui. Ele entra, faz as alimentações e volta como comandos. E desse lado eu tenho essa parte de divisão de baixas potências, que é onde ele vai transformar, que vai me alimentar o que é 24, o que é 5, o que é 3. 3,5. E o que é Daqui ele 220? daqui ele vai meio que sair 20 e 10, vamos pensar assim. Só que aí, com o decorrer da máquina, ele vai falar assim, beleza, eu preciso de 24 volts, eu tenho esse de 20 mais meio do de 10. Eu preciso desse de 5, tenho esse, tenho daquele. Ele vai fazendo uma divisão, junta um, junta outro, tira de um, tira do outro. Daqui é o Aqui 220. É potências, 220. E aqui é baixas. as menores, baixas. Tudo que é contínuo. Aqui é tudo alternado, aqui é tudo contínuo. Certo. Aqui ele entra e aqui ele sai, aqui ele só sai. Entendeu? Entendi. Por que ele entra e sai? Ele entra para alimentar o transformador, alimentar o sistema. E ele sai, que seriam os comandos. Ele não está saindo aqui, ó, e ele está voltando para cá. Certo. Ele está vindo para cá porque está alimentando esse cara aqui. Ele está vindo para cá porque está alimentando o sistema aqui. Ele está voltando para cá que ele está saindo os comandos que está dando aqui. E aqui Ele só está saindo. ele só está saindo. Você não vê nada vindo daqui para cá. Ele só que é tá onde ele saindo. tem as divisões de 5, 10, 15, 25, 30, 45. E alimenta cada parte. E daqui ele vai distribuindo para onde tem que ir. A ventoinha, é isso, é bomba, é motor da câmara de extração, é LED, é alimentação das placas, tudo vai sair daqui. Certo. Isso é um módulo e isso é importante, porque se isso não estiver funcionando, a máquina inteira para de funcionar. Porque os comandos de alta tá aqui e os comandos de baixa e a alimentação de baixa tá aqui.
Então aqui também é muito importante. Dá problema? Não. Difícil dar problema. Esse relé para de tanto que ele fica arma, desarma, o contato dele aqui se perde, aí ele não deixa mais passar. Tirou a placa, coloca a outra. A placa toda. Não dá para trocar só o relé. Dá para trocar, mas aí assim, aí Você a pode fábrica danificar também. Não é que é assim, ó. A fábrica ela vai pensar no seguinte, ela não vai pensar em só vender máquina. Ela precisa pensar na manutenção. Ela tem que ter